Quando Lucas se mudou para seu novo apartamento, estava em busca de um recomeço. Após anos em um relacionamento tóxico e um trabalho estressante, ele finalmente havia juntado coragem e dinheiro suficientes para alugar um pequeno apartamento em um bairro tranquilo. O prédio era antigo, com corredores estreitos e escadas rangendo, mas tinha seu charme. No primeiro dia, Lucas passou a tarde arrumando suas coisas. Enquanto desempacotava caixas na sala, ouviu um barulho estranho vindo do apartamento ao lado. Parecia uma espécie de arranhão, seguido por um leve murmúrio. Ele parou por um momento, curioso, mas logo voltou ao trabalho. Deve ser o encanamento, pensou. Na manhã seguinte, enquanto tomava café na pequena cozinha, ouviu novamente os sons do vizinho. Desta vez eram passos pesados seguidos de algo caindo no chão. Ele decidiu que iria se apresentar e verificar se estava tudo bem. Caminhou até a porta do vizinho e bateu suavemente. Esperou alguns momentos, mas ninguém respondeu. Bateu novamente, desta vez um pouco mais forte. Nada. Talvez não esteja em casa, concluiu. Durante a semana, Lucas percebeu que os sons do apartamento ao lado eram frequentes e variados. Arranhões, passos, murmúrios e ocasionalmente um grito abafado. Certa noite, por volta das 3 da manhã, acordou com um barulho alto. Levantou-se da cama e se aproximou da parede que dividia seu apartamento do vizinho. Encostou o ouvido e ouviu claramente uma voz sussurrando algo ininteligível. Lucas começou a se sentir desconfortável. Decidiu falar com outros moradores do prédio para descobrir mais sobre seu vizinho. No final de semana, encontrou a senhora Marta, uma senhora idosa que morava no andar de baixo. Ela o convidou para um chá e durante a conversa Lucas perguntou sobre o vizinho. Aquele apartamento... Ah, sim, aquele é o apartamento do Sr. Carvalho. Ele é um homem muito reservado. Mal o vejo sair de casa. Na verdade, não vejo ninguém entrar ou sair daquele apartamento há anos. Ele vive sozinho desde que a esposa morreu, explicou a senhora Marta. Lucas sentiu um arrepio na espinha. E esses barulhos estranhos, você também os ouve? Perguntou. A senhora Marta olhou para ele com uma expressão grave. Sim, todos ouvimos, mas aprendemos a ignorá-los. Algumas coisas são melhores quando não questionadas, meu jovem. Lucas agradeceu o chá e voltou para seu apartamento perturbado. Naquela noite, os barulhos pareciam mais altos e intensos. Ele tentou assistir TV para distrair a mente, mas não conseguia se concentrar. Pegou seu telefone e começou a pesquisar sobre o Sr. Carvalho e sua esposa. Descobriu que a esposa havia morrido em circunstâncias misteriosas há 5 anos. Não havia muitos detalhes, apenas uma nota breve sobre uma morte repentina. Os dias passaram e Lucas continuava inquieto. Uma noite tomou coragem e decidiu investigar. Pegou uma lanterna e um pequeno kit de ferramentas. Às 3 da manhã, quando os barulhos estavam no auge, saiu de seu apartamento e se aproximou da porta do Sr. Carvalho. Tentou abrir a porta com uma chave de fenda, mas ela estava trancada com várias fechaduras. Então resolveu tentar a janela da cozinha, que ficava no lado do prédio. Com cuidado, subiu no parapeito e conseguiu abrir a janela com uma faca. Entrou no apartamento silenciosamente e ligou a lanterna. O lugar estava em um estado de total desordem. Móveis antigos cobertos de poeira, paredes manchadas de umidade e um cheiro forte de mofo. No chão havia desenhos estranhos e símbolos que Lucas não conseguia identificar. Ele caminhou até a sala, onde ouviu os murmúrios mais claramente. A luz da lanterna revelou uma cena horripilante. No centro da sala havia um círculo desenhado no chão com velas acesas ao redor. No meio do círculo estava o Sr. Carvalho, murmurando palavras incompreensíveis, com olhos arregalados e vazios. Antes que Lucas pudesse reagir, o Sr. Carvalho levantou a cabeça e olhou diretamente para ele. Você não deveria estar aqui, disse com uma voz que parecia vir de um lugar muito distante. Lucas deu um passo para trás, aterrorizado. O que você está fazendo? Perguntou, sua voz tremendo. O Sr. Carvalho começou a rir, uma risada fria e desumana. Estou tentando trazê-la de volta. Ela está aqui, em algum lugar. Eu posso senti-la. Lucas sentiu um frio gelado percorrer sua espinha.
Você está falando da sua esposa? Perguntou. O Sr. Carvalho assentiu lentamente. Ela foi tirada de mim, mas eu vou trazê-la de volta. Custe o que custar. Lucas sabia que precisava sair dali. Tentou se mover, mas suas pernas pareciam presas ao chão. O Sr. Carvalho se levantou, ainda rindo, e começou a caminhar em direção a Lucas. Em pânico, Lucas ergueu a lanterna e tentou iluminar o caminho para a saída. De repente, todas as velas se apagaram, mergulhando a sala em uma escuridão absoluta. Lucas ouviu passos ao seu redor, mas não conseguia ver nada. O medo o dominou, e ele começou a correr às cegas, tropeçando em móveis e esbarrando nas paredes. Finalmente, encontrou a janela da cozinha e conseguiu sair, caindo no chão do lado de fora. Levantou-se rapidamente e correu de volta para seu apartamento, trancando a porta atrás de si. O coração batia tão forte que ele achou que iria explodir. Passou o resto da noite acordado, sentado no sofá com a lanterna nas mãos. Quando o sol finalmente nasceu, ele decidiu que precisava sair daquele prédio. Ligou para um amigo e pediu ajuda para se mudar. Não entrou em detalhes, apenas disse que havia uma emergência. Enquanto esperava o amigo chegar, ouviu uma última vez os barulhos vindo do apartamento ao lado. Desta vez, não eram murmúrios ou passos, mas um grito agonizante que ecoou pelo prédio. Lucas fechou os olhos e cobriu os ouvidos, tentando bloquear o som. Quando seu amigo chegou, ajudou Lucas a carregar suas coisas para o carro. Enquanto se afastavam do prédio, Lucas olhou para trás e viu a janela do apartamento do Sr. Carvalho. No vidro, ele jurava ter visto a sombra de uma mulher, observando-o. Lucas nunca mais voltou àquele prédio. Sempre que alguém perguntava sobre sua experiência, ele evitava falar sobre o que realmente aconteceu. Mas todas as noites, antes de dormir, ele ainda conseguia ouvir os sussurros do vizinho misterioso, ecoando em sua mente. Com o tempo, Lucas tentou seguir em frente. Mudou-se para uma nova cidade, arranjou um novo emprego e fez novos amigos. Mas a lembrança do Sr. Carvalho e dos horrores que presenciou nunca o abandonou completamente. Às vezes, ele acordava no meio da noite, suando frio, com a sensação de que alguém o observava. Em seus pesadelos, via o rosto do Sr. Carvalho, deformado pelo desespero e pela loucura, sempre repetindo as mesmas palavras. Ela está aqui, em algum lugar, eu posso senti-la. Certa noite, Lucas estava jantando com sua nova namorada, Clara, quando o assunto de casas mal-assombradas surgiu. Clara, apaixonada por histórias de terror, pediu para ele contar alguma experiência assustadora que tivesse vivido. Lucas hesitou, mas finalmente cedeu e começou a contar sobre o vizinho misterioso. Conforme ele narrava os eventos, Clara ficou cada vez mais intrigada. Isso é realmente assustador, Lucas. Você já pensou em voltar lá para descobrir o que realmente aconteceu? Perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Lucas balançou a cabeça vigorosamente. Nem pensar, aquele lugar é amaldiçoado. Eu nunca voltaria lá. Mas Clara era persistente. E se eu fosse com você? Apenas para uma visita rápida. Podemos descobrir mais sobre o que aconteceu com o Sr. Carvalho e sua esposa. Lucas hesitou novamente. Ele sabia que voltar àquele lugar poderia trazer de volta os pesadelos que finalmente estavam começando a diminuir. Mas a curiosidade de Clara era contagiante e parte dele queria respostas. Está bem, mas só uma visita rápida, e você tem que prometer que sairemos de lá ao primeiro sinal de problema, disse ele. Clara concordou, e no final de semana seguinte, os dois se prepararam para voltar ao antigo prédio de Lucas. Chegaram à noite, quando o prédio estava mais quieto. O porteiro, um homem idoso, olhou para eles com desconfiança, mas os deixou entrar depois de um breve momento de hesitação. Subiram as escadas lentamente, cada passo ecoando nos corredores vazios. Lucas sentia o coração acelerar a cada degrau, mas a determinação de Clara o mantinha em movimento. Finalmente, chegaram ao andar do apartamento do Sr. Carvalho. A porta estava trancada, como da última vez que Lucas estivera ali.
Clara tentou abri-la com um grampo de cabelo, mas sem sucesso. Talvez devêssemos tentar a janela da cozinha de novo, sugeriu Lucas, apontando para o parapeito familiar. Clara concordou, e os dois se esgueiraram pela lateral do prédio. Lucas conseguiu abrir a janela com a mesma facilidade de antes, e ambos entraram silenciosamente. A atmosfera dentro do apartamento era ainda mais opressiva do que Lucas se lembrava. A desordem, a umidade e o cheiro de mofo pareciam ter se intensificado. Caminharam até a sala de estar, onde os símbolos desenhados no chão ainda eram visíveis, embora parcialmente apagados. Clara observou tudo com interesse, tirando fotos com seu telefone. "É exatamente como você descreveu", disse ela, a voz cheia de excitação e medo. Lucas apenas assentiu, sentindo um nó no estômago. "Vamos fazer isso rápido", disse, tentando esconder o pânico crescente. De repente, Clara parou e apontou para algo no canto da sala. "Olhe, Lucas, o que é aquilo?" Lucas iluminou o canto com sua lanterna e viu uma caixa velha e empoeirada. Clara se aproximou e a abriu cuidadosamente. Dentro havia fotos antigas, documentos e um diário. Lucas pegou o diário e começou a folheá-lo. Era o diário da esposa do Sr. Carvalho. "Lucas, isso é incrível! Talvez possamos descobrir o que realmente aconteceu aqui", disse Clara, animada. Lucas começou a ler as páginas amareladas. As primeiras entradas eram normais, descrevendo a vida cotidiana do casal. Mas conforme avançava, as entradas se tornavam mais perturbadoras. A esposa de Carvalho escrevia sobre sentir-se observada, ouvir vozes e ver sombras. Nas últimas páginas, ela falava sobre um ritual que seu marido estava realizando para trazer algo de volta. Lucas olhou para Clara, os olhos arregalados. Ela estava tentando avisar alguém, mas ninguém a ouviu. De repente, as velas na sala se acenderam sozinhas, lançando uma luz tremeluzente e assustadora. Lucas e Clara se viraram rapidamente e viram o Sr. Carvalho parado no centro do círculo, como um fantasma. "Vocês não deveriam estar aqui", disse ele, sua voz ecoando pela sala. Clara recuou, aterrorizada, enquanto Lucas tentava encontrar uma saída. "Temos que sair daqui agora!" gritou ele, puxando Clara pela mão. Mas a porta da sala se fechou com um estrondo, trancando-os dentro. O Sr. Carvalho começou a rir, uma risada fria e desumana. "Ela está aqui, sempre esteve, e agora vocês também estão presos." Lucas e Clara tentaram abrir a porta, mas era inútil. Estavam presos, e o Sr. Carvalho avançava lentamente em direção a eles. Lucas pegou uma das velas e a arremessou na direção do círculo, esperando que isso fizesse alguma diferença. Para sua surpresa, a chama se intensificou e o círculo começou a brilhar intensamente. O Sr. Carvalho gritou de dor e desapareceu em uma nuvem de fumaça. A porta se abriu de repente e Lucas e Clara correram para fora, ofegantes e apavorados. Quando finalmente saíram do prédio, o ar fresco da noite os envolveu e eles pararam para recuperar o fôlego. "Nunca mais", disse Lucas, abraçando Clara fortemente. "Nunca mais voltamos aqui." Clara assentiu, ainda tremendo. "Concordo. Algumas coisas são melhores quando deixadas em paz." Gostou dessa história de arrepiar? Então não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal para mais relatos assustadores como esse. Compartilhe este vídeo com seus amigos que adoram um bom susto e deixe seu comentário abaixo sobre o que você faria se estivesse no lugar de Lucas e Clara. Lembre-se, algumas portas nunca devem ser abertas e algumas histórias nunca esquecidas. Até a próxima, se você tiver coragem.